tocar no seu coração. Amém? Agora, na última noite da nossa conferência AMAI, eu quero chamar este casal de pastores missionários abençoados demais, internacional. O pastor já está falando inglês, viu? É verdade. Não é? É verdade. Para trazer uma palavra poderosa para a vida da gente. Eu falei ontem e eu faço questão de repetir hoje. É um casal que realmente tem um chamado para cuidar de famílias. Desde antes de saberem onde eles estariam, Deus ele já tratava com o coração deles. E a gente tem visto isso todos os dias. Então eu quero convidar você a estender sua mão para que nós possamos orar e abençoar a vida deles. Amém? Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores. Cremos, Pai, no chamado que o Senhor tem para a vida deles e como esse chamado tem alcançado as nossas vidas. Declaramos em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor depositou nos seus corações fluirá, Pai, de suas bocas e alcançará o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos sair daqui conhecendo mais quem é você, entendendo mais aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e para as nossas famílias, Pai, e que através daquilo que for tratado nesse lugar, transformando a vida de cada um aqui, Pai, o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças e paz, povo de Deus. Deixa eu pedir uma coisa. Rafa, é só para poder... Coloca hoje pro lado de lá, ali no cantinho. Depois a gente traz para cá de novo, por favor. Amém. Vamos embora. Vamos embora adorar o Senhor em sua palavra. Ontem nós estivemos aqui, como foi dito, um momento Glória maravilhoso. Nós tivemos Glória aqui ontem Adna trazendo, enquanto psicóloga e uma mulher de Deus, trouxe aqui uma palavra para nós maravilhosa, falando, a gente entendendo um pouco sobre a questão da família, do chamado. Então foi ontem um tempo maravilhoso. Oh, meu Deus do céu. O que, meu lindo? Vá lá. Vá pra lá, vá. Vá-se embora com a tia Leide. E aí, depois, nós tivemos uma palavra maravilhosa com os pastores. Pastora Elisângela e pastor Charles, da Nova Aliança aqui. Nossos irmãos em Cristo Jesus. Nova Aliança, né? Ebenezer. Isso. E aí eles trouxeram uma palavra maravilhosa e trouxe direções para a igreja do Senhor. Então, ontem foi um momento poderoso, né? A palavra do Senhor ela sendo trazida para que a gente se alinhe cada vez mais, porque a palavra do Senhor, quando ela é revelada, é para um alinhamento. E esse alinhamento ele vai gerar um crescimento. Amém? Então, nós estamos aqui exatamente para dar continuidade. Como a Adna bem disse, nós fomos chamados, né, há um tempo. Eu acredito que o nosso chamado foi em... Deixa eu começar do início. ela é professora, minha gente. Então, às vezes ela vai... Tá? É professora. Nós, nesse dia 6 de maio, nós completamos 22 anos de relacionamento. 22 anos já. Em dezembro, dia 6 de dezembro também. Então é dia 5 de maio e dia 6 de dezembro completaremos 17 anos de 17 anos de casados. Então, nessa trajetória de 17 anos de casados, quando a gente estava para poder casar, tinha um curso chamado Curso de Noivos. Quem casou na Igreja Católica, né, trazendo esse entendimento, percebe que lá exigia algo que era chamado Curso de Noivos. Amém? E aí a gente participou precisava participar, né? Então a gente foi participar desse curso de noivos para poder ter a habilitação para poder casar. Isso. Glória a Deus, né? Então, quando nós estávamos saindo desse momento do curso de noivos, que foi muito bom, muito bom mesmo. Muito
construtivo. Então, nesse momento, o que foi que ocorreu? Deus falou com a gente. Deus falou conosco e naquele momento Ele disse para a gente e foi simultâneo. Não foi algo que foi para Elis e depois para mim. Ou foi para mim para depois ser para ela. Eu lembro que nós estávamos saindo do curso de noivo, estávamos de mão dadas da paróquia lá, Vasco da Gama. E na paróquia do Vasco da Gama, quando a gente estava lá, saindo, a gente olhou um para o outro e disse, é para a gente cuidar de famílias. Isso mesmo. Não foi isso? Foi. É para a gente cuidar de famílias. Então, foi dessa maneira que Deus nos chamou enquanto casal. Nós estávamos na maturação do casamento, já tínhamos certeza do que nós iríamos fazer e Deus nos chamou dessa maneira. Amém? Amém. E aí na trajetória, né, a gente chegou a Cristo Jesus. Eu era uma barata de igreja, né? Porque eu só vivia na igreja católica. E eu era barata da rua. Tá. Ela era da igreja, era da rua. Como a minha família era tradicionalmente católica, então a gente sempre fiz todos os processos, né, que havia. Só que eu era muito inquieta, que eu sempre fui muito de estudar, de buscar, enfim. E foi quando a gente se conheceu. Verdade. A gente se conheceu, né? Os olhares assim, trocados assim, ó. Foi... E aí a gente, né, passamos 5 anos para casar, né? Depois de 5 anos de relacionamento a gente casou, por isso que a gente tem esse tempo de namoro e noivado. Depois foi o casamento, 22 anos. E nós chegamos, eu sempre digo que a gente chegou no evangelho pela dor, porque não é o desejo de Deus. Não é o desejo de Deus a gente chegar nesse lugar que já foi aberto, a gente chegar no momento de dor. Não é o desejo de Deus. É a nossa desobediência. É causa da nossa desobediência. De distrações, enfim. E aí a gente chegou no evangelho por meio de uma traição. Alguns aqui já sabem, né? Adriano, ele me traiu em 2015. E aí nós chegamos ao evangelho exatamente porque nós estávamos acabados, arrasados. A gente decidiu nesse tempo, por meio de Ló. Silvia. Né, minha Ló, que eu chamo minha Ló. A gente chegou, muitas coisas aconteceram, gente. Muitas coisas. E aí eu vou contar uma das coisas que aconteceram. Porque Satanás, ele não precisa de muita coisa para destruir. A palavra diz que ele está no derredor. Ele só está esperando o vacilo meu ou seu. Não é isso? E a gente sempre teve uma relação muito tranquila, muito amigável. A gente compartilhava e sempre compartilha tudo. Nós éramos dançarinos, bailarinos. E houve uma viagem, né? Eu não podia viajar porque eu tinha 2 vínculos. Eu trabalhava em Goiânia como professora e no Cabo de Santo Agostinho. E aí, nesse período, eu estava trabalhando 3 turnos. Eu estava manhã, tarde e noite. Porque a pretensão da gente era montar o estúdio de Pilates dele, que está aqui, que Deus diz entregue. Que está aqui hoje, o estúdio de Pilates. E aí, no início do ano de 2015, eu acredito que foi no início, eu estava em casa, né? E ele não estava, eu estava assistindo televisão, enfim. E aí a gente tem um quadro, a gente estava casado há 7 anos. 7 anos, 2015, 7 anos. E aí o quadro, assistindo TV, de repente, nunca tinha caído o meu quadro de casamento. Nesse dia caiu 3 vezes. Sem vento, sem nada natural que explique essa causa. E aí caiu a primeira vez, eu até achei que era o ventilador, que eu tinha um ventilador desse tamanho. Aí eu fui lá, desliguei o ventilador. Caiu a segunda vez, eu disse, que é isso, Jesus? Senhor, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Mas fui lá, peguei o quadro, coloquei lá no buraquinho. Gente, 7 anos esse quadro nunca tinha caído. Na verdade, 7 anos, se você passasse o dedo assim, a poeira já estava lá ainda. Depois, mais uma vez, pela 3ª vez, esse quadro cai. Esse quadro não quebrou, tá? Tá lá até hoje.
Tá, lá até a gente precisa Não, colocar uma foi. moldura. Aí foi mas passando para isso, né? Depois foi que ele caiu um dia desse, mas caiu foi porque a gente estava limpando alguma Limpando e coisa. caiu. Aí ele caiu e ele quebrou. Mas nesse momento que ela está falando, realmente, o nosso quadro tinha uma altura Não considerável. é. E a queda dele, que era de vidro, era para ter se estilhaçado no chão. Então não fez a quebra de nada. E a aí, nossa foto mofou. foi a nossa foto do casamento. Mas, enfim. E aí, nesse momento, eu senti de Deus. Eu não era ainda, não tinha declarado Jesus, né? Mas eu ia para a igreja da minha avó. Minha avó é que começou esse caminho, sendo o João Batista da minha vida, né? Então, eu disse, não, alguma coisa está para acontecer. Eu disse, Senhor, o que é que vai acontecer? Aí eu pensei, é alguma coisa no meu casamento? Senhor, o que é? Me diga, Jesus. Porque eu orava, eu buscava ao Senhor, eu tinha um vínculo com Deus. Não tinha o Espírito Santo dentro, mas eu tinha o Espírito Santo sobre. Eu tinha o Espírito Santo pairando, como tinha Satanás também querendo roubar esse chamado. Enfim, e aí começou as viagens, né? Aí eu descobri que ele me traiu depois de um tempo. Foi muitas situações, enfim, foi muita coisa que aconteceu. Que dá um livro. Que dá um livro, realmente, dá pra gente fazer um livro. Eu lembro que o valor que ele recebeu, que ele nem recebeu todo o valor, porque eu disse, você não vai. Esse estúdio, ele não vai ter R$1 de tudo que você está fazendo. E realmente não teve, porque ele não recebeu o restante do dinheiro, até hoje. E foi muito sofrimento para ela, minha gente, porque eu era incrédulo, tá? Então, a minha crença era naquilo que eu podia fazer, o que estava ao alcance das minhas mãos. Então, tudo que eu podia fazer era a minha fé. Quando eu era muito autossuficiente, demais mesmo, de maneira que às vezes até eu era insuportável para mim mesmo. E a gente vai entrar em algumas palavras aqui para trazer uma direção para nós. A gente está trazendo um pouquinho do nosso testemunho, que é para poder todo mundo entender como é que nós chegamos aqui no dia de hoje. Tá bom? Muitos não conhecem a nossa vida ainda, como foi a nossa vida antes de chegar a Jesus. E teve uma das situações muito complexas que eu a fiz passar. Foi uma das últimas viagens, acho que foi a última. A gente, quando foi revelado, que a gente vai chegar nesse momento de revelação, sobre a questão da traição, a gente tinha programado, porque a gente não tinha tido lua de mel, não foi isso? Então a gente tinha programado para poder fazer a compra das passagens, que ela ia ter um momento de folga, e a gente aproveitar que eu estava em outro estado, para a gente ir para lá. Eu só ia me apresentar, se eu não me engano, era uma vez só, e iria estar lá disponível durante uma semana, ou era 15 dias. Isso com tudo pago. E aí depois que ela descobre, que a gente conversa e tem essa situação relacionada à traição, ela diz para mim, quando vai para essa viagem, ela diz, eu não vou. A gente já tinha comprado as passagens, e eu disse assim para ela, se você não for, Elis, é certeza que eu não volto mais. Isso eu já tinha a Adriele e já tinha a Eloá. A Eloá tinha 1 ano. Era 1 ano que a Eloá tinha. Tinha acabado de completar 1 ano. Eu disse, se você não for, eu não volto mais. E aí hoje eu olho o tamanho da força que essa mulher tem, porque a gente foi escutar pessoas, eu já não estava mais me relacionando com a pessoa, mas quando ela foi vergonhoso, porque ela foi no mesmo ônibus da companhia de dança, porque ela fazia parte da companhia de dança. Então ela foi no mesmo ônibus, com as mesmas pessoas. A pessoa que estava no ônibus também foi a pessoa que eu tinha me envolvido. Quando ela foi a primeira viagem de avião dela. Foi terrível, porque ela foi sozinha, porque meu avião não conseguiu. Ela entrou antes Eu viajei de manhã e eu esperei ele até no aeroporto de Salvador. Eu esperei ele até 10 horas da noite, deitada no aeroporto, para vocês terem ideia. Então foi muito complicado. Se a gente for falar sobre as situações que nós, enquanto não somos cristãos, literalmente, o que a gente promove para as pessoas, muitas vezes não é uma coisa sadia, não. Ela não disse que nós tínhamos uma vivência muito tranquila. Nós tínhamos uma parceria muito grande, minha gente.
Mas só que Jesus ainda não fazia parte do alicerce. E isso é um grande problema para uma família. Às vezes a gente só quer declarar que Jesus é da minha família, mas a gente não faz a transformação que Jesus pede. Então, depois disso, para a gente poder também caminhar para o que a gente quer apresentar enquanto a palavra do Senhor, a gente voltou da Bahia, tentamos ainda caminhar, mas estávamos perdidos. Foi que surgiu um convite, que foi de Silvia. Ela teve um dia, para vocês entenderem, teve um dia que a gente estava tentando, a gente foi nessa igreja, na igreja católica, tinha um grupo de casais lá. Casais. E aí a gente lembrou, viu, nesse tempo. Peraí, isso? Nesse tempo, a gente lembrou exatamente do que a gente tinha dito lá atrás. O que Deus tinha falado com a gente. Exatamente. E aí a gente fez, eita, tem um monte de casal ali. Vamos ver se a gente consegue a ajuda deles, porque nós já entendíamos que sozinho nós não iríamos conseguir. Isso. De maneira mais proveitosa, de maneira mais assertiva. E a gente tentou buscar. No mesmo dia, a gente ligou no outro dia, no caso, né, porque foi num sábado, foi no domingo, a gente ligou no dia de semana, conversou com o pessoal e disse, tá certo, a gente vai entrar em contato com vocês, porque a agenda agora tá cheia. E foi passando o tempo. E a gente afundando mais ainda. Chegou um dia que essa mulher aqui, vocês sabem o que é o contrário do amor? Todos sabem aqui o que é o contrário do amor? Não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença é quando todo sentimento que a pessoa tem, tudo que ela tem, ela seca. Ela parece um zumbi. Ela não demonstra emoção, ela não demonstra mais nenhum tipo de afetividade. Isso é causado pela indiferença. Ódio ainda é um sentimento de você. Ela me odiava. Mas de repente secou tudo, secou ódio, secou alegria, secou tristeza, secou tudo. Eu olhei para a cara da mulher, a gente estava caminhando ainda, estava dando passos bens, e ela vira para mim e faz, quero me separar. Assim do nada. Aí eu, como assim? Ela fez, não quero mais não. Não aguento mais, eu quero mais não. Assim, seca. Aí eu faço, tu não quer conversar com ninguém não? A gente foi conversando, eu faço a importância de uma testemunha, de um padrinho e de uma madrinha de casamento. Quando ela disse isso, eu não vou dizer que foi um pensamento meu, porque eu digo que isso foi Deus que falou em meu coração, disse mesmo assim, tu não quer conversar com Sirlene não? Sirlene é a madrinha do nosso casamento, que é a irmã de Silvia. Minha amiga da adolescência. E ela foi para lá. Nesse dia, ela passou o dia lá, ela disse, não vou. A gente foi para lá, falei com Sirlene, e aí ela foi para lá, e eu passei o dia inteiro no trabalho, sem saber o que era a minha vida mais. Eu não sabia o que é que eu iria fazer mais, eu não sabia o que é que estava acontecendo. Ela disse, me deixa aqui, não, só vem me buscar quando eu falar, que eu não quero saber mais. Tá certo, passou para a gente adentrar. No fim do dia ela ligou, disse venha buscar, eu fui buscar ela, já estava com um sorriso diferente, já tinha entrado algo que deu ânimo para ela, porque ela estava indiferente, não tinha nada, então entrou algo. E aí ela disse que foi Silvia que estava lá, conversou sobre a palavra, falou sobre o que era arrependimento e nos apresentou o caminho de ir para um grupo de relacionamento, que foi o nosso caminho para a cura. Deus se apresentou para nós por meio do grupo de relacionamento que era a célula. Hoje nós temos a arca. E aí depois a gente conversa sobre qual é a diferença. E a gente começou a caminhar. Aceitamos Jesus Cristo, conhecemos mais Silvia, conhecemos a pastora Érica, que ela era a líder da célula. E aí a gente, Leide, Eric Santana, e as outras famílias que eram daquela célula. E a gente se converteu e aí foi o nosso trajeto. Quando a gente se converte, Deus lembra para a gente do chamado. Só que nesse processo, Deus fala individualmente com cada um. Essa mulher, quando eu estava deitado,
A gente já estava tendo algumas experiências com Deus, mas só que eu particularmente não sabia que eu estava tendo experiência com Deus. Ela ainda tinha certeza disso, mas eu ainda não tinha. E ela, de noite, Deus é lindo que ele só fala à noite, né? Ele fala de madrugada, né? É bom Deus falar de madrugada, né? Ela escuta, Elis. Era assim, Elis. Elis, olha, chega, deu um arrepio no ouvido, minha gente. Chega, deu um arrepio no... E eu vi aquele eco no fundo do S. Fazia medo? Oxi, eu fiquei com medo que eu nunca Não, ouvi. então, mas era uma voz... Não, era uma voz suave. E aí eu acordei ele, eu disse, aí eu acordei, gente, Eu tava roncando, eu minha gente. acordei com Deus me chamando. Eu acordei com Deus me... Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E aí eu botei, eu disse, tem alguém me chamando? Quem é que tá me chamando? Sabe aquele negócio que a gente fez? Ai, só, né? Que a gente diz, né? Ai, só. Eu disse, Jesus, eu disse, quem é que tá me chamando? Aí eu acordei, eu disse, Adriano, não estás escutando? Ele, não estou escutando nada. Pá, dormiu. E continuou, Elis, bem fininha, uma voz bem... Aí eu botei assim, Deus me livre, vou botar. E botei o cobertor e dormi. Mas depois eu identifiquei, depois, né, que a gente vai entendendo, vai né? entendendo que foi a voz de Deus. E aí foi o que eu falei no domingo passado. Quando Deus falou com ela, depois a gente entendeu. E aí nesse processo de conversão, na madrugada a gente ainda tinha ido para uma missa. Quando eu voltei, e a homilia lá foi exatamente, ou foi antes disso, uma semana, 2 semanas antes, era exatamente sobre Pedro e Jesus no resgate do chamado de Pedro. Quando Jesus se depara com Pedro e ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele diz, o Senhor sabe que eu lhe amo e sabes de tudo, não é isso que ele diz, a resposta? Aí o que é que acontece? Estou dormindo e Deus começa, apacente minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E eu achei que eu estava começando a dizer, eu vou para o CAPS. Vou, porque a gente não tinha essa ciência. Então eu fiz, meu Deus, até eu entender que era a voz de Deus dizendo para mim que era para o quê? Cuidar das ovelhas dele. E aí depois foi que Deus foi maturando isso em nós. Amém? Amém. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção quando a gente fala assim, a restauração da família se completa quando cada um busca a sua mudança. Isso. Só há restauração de família, porque a gente diz, a família foi restaurada, mas individualmente eu e ele quisemos essa restauração. Eu lembro que quando eu estava na esquina da casa de Ló, lá da casa da pastora, eu liguei para Ló. Aí eu disse, Ló, eu estou aqui. Ela falou, gente, você veio? Eu disse, não era para eu vir, não? E aí a gente começou uma caminhada que chegamos aqui até hoje. Foi sofrido. Foi muito. Foi muito doloroso. Muito, porque eu ia e voltava, eu fui muito resistente para perdoar. Né? Aquilo foi muito doloroso, né? E aí eu me lembro desses acontecimentos, que eu já contei aqui, mas eu vou contar porque tem gente nova. Eu me lembro para vocês verem como foi grande e foi muito rápido. Até outros pastores chegaram aqui e trouxeram. O processo da gente foi muito rápido. Foi tudo muito rápido para a gente. E eu acredito que foi essa disponibilidade também, porque a gente disse sim para Deus. E Deus, ele se agarra no nosso sim. Assim como o diabo se agarra no nosso não. E não só pela palavra, mas com as ações, tá certo? O sim não é só por conta do chamado como Isaías. Quem enviarei? Envia-me, Senhor. Estou aqui. Ele disse, estou disponível. E ele foi. Porque não adiantaria a gente, nesse momento aqui, era dizer só o sim e esperar na cadeira sentado. Foi muito trabalho, minha gente. E no que ela está falando, que eu vou continuar, sabe o que foi? Teve um dia que a gente estava prontinho para ir. Prontinho para ir. Porque depois que a gente se entendeu o que era aquele grupo de relacionamento, o que Deus estava trazendo, a gente não faltou mais um dia. A gente tinha necessidade de estar lá. Aí quando a gente tá para sair, ela disse, vou para cantinho não. Ela falou, oxente, tu não vai não? De repente eu mudava de ideia como... Demoniou. Aí ela foi e disse, não vou mais não. Vou hoje não. E fechou a cara. Aí eu disse, olhe. Estava dando um banho em Eloá, na Cuba, a Adriele estava dentro do quarto. Aí, a Adriele estava orando nesse momento. Aí quando eu disse, vai mais não, eu disse para ela só o seguinte, eu faço, você não vai não? Eu vou com as meninas, se você quiser, a gente está lá. Peguei, botei minha roupa.
as minhas estavam se trocando, ia botar as duas no carro e partiu. Hashtag casa de Érica. Quando tô saindo, ela diz para mim, eu vou. Mas ela tinha recebido algo. Ela levou uma lapada de Deus. Deus não deixa quieto. Porque Deus estava instruindo para uma reparação. E aí ela teve a experiência porque ela não queria, e ela depois... Não contar, é melhor você é professora. Eu estava... Quando eu disse a ele que não ia, eu botei meu vem no bolso. E aí eu fui pro quarto. No quarto eu botei assim a cabeça no espelho, no guarda-roupa. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Meu Deus, se eu pedir ao Senhor, para o Senhor restaurar minha família, eu pedi para ter de volta o meu marido. Por que eu estou fazendo isso? Aí de repente eu senti um vento. Minha gente, eu sou muito sensível. Muito. Muito sensível mesmo. E aí eu senti um vento assim da janela. Que a gente tem uma janela, tem a casa de Dona Iraíde aqui, e aqui é a janela do meu quarto, do quarto da gente, onde era, né? Lá no alto. E entrou um vento assim, que não tinha motivo de entrar um vento ali, porque ele não tinha, é fechado, não entra a ventania. Só se estiver chovendo, tiver muito frio. E aí entrou um vento, minha gente, na hora eu senti. Eu saia daqui agora. Minha gente, uma autoridade que eu não sei dizer a vocês de onde vem. Quer dizer, veio do céu, né? Porque de mim mesmo, do jeito que eu sou medrosa. Eu disse, saia daqui agora em nome de Jesus. Saia daqui, aqui não é lugar para você não. Quando eu disse isso, eu lá fazendo o meu momento, esse momento de quebra de pau com o cão, aí eu vou para o quarto. Aí eu já estava decidida, né? Saí, aí eu sei, eu vou falar com o Adriano. Aí eu digo, a Adriele estava ajoelhada na cama dela. Ela tinha 4 anos. Aí eu fiz, minha filha, o que é que você está fazendo? Eu estou orando. A senhora não pediu para ele ir embora? Ele foi. Pois é. E aí eu chorei. Eu disse, vamos, é agora. Para mais nunca ela disse para mim. Mais nunca, depois desse dia, mais nunca, nós deixamos de ir para a nossa arca, que era a célula. Isso. E lá eu fui curada. Nós fomos, mas assim, eu particularmente, porque isso. eu, como eu disse, eu é que estava o coração mais... Porque a gente, depois, quando a gente entende... O coração duro era o meu. Eu estava com o coração de pedra, eu estava amarga, eu estava insensível. Sabe? A minha cabeça, ela não... Para vocês terem ideia, eu já tinha procurado advogado. Eu disse que eu vou tirar tudo que ele não tem. Eu vou tirar tudo dele. Então, assim, eu já estava... Já na minha cabeça, já... Para destruir a vida dele, como ele tinha destruído a minha. Mas Deus é um Deus que restaura. Glória. Deus é um Deus que mantém a sua promessa e a sua palavra de pé. Agora, Jaque, é preciso passar pela lama. Amém. É preciso. Amém? Glória a Deus. Esse foi um pequeno resumo. Tá? Vocês, como disse Adna ontem, depois vocês leiam o livro da gente. Amém, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué. Foi ontem, Josué ontem. Não tem para onde correr, Adna. Não tem para onde correr. Josué 24. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Glória a Deus. Você glorifica a Deus aí no seu lugar, quando você encontrar. Amém? Deixa eu falar com o Rafa. Rafa? Seu Rafael. Vá fechando. E venha-se embora para cá. É para poder aproveitar. Vá fechando e venha-se embora aproveitar. Amém? Eita, Jesus do céu. Pisar no vestido que tá ruim. Glória a Deus. Vamos glorificar a palavra do Senhor. Deus é bom. E aí a palavra do Senhor diz em Josué, no capítulo 24. Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquém. Ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais. E eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. É isto o que o Eterno, Deus de Israel, diz. Muito tempo atrás, os antepassados de vocês, Terá e seus filhos Abraão e Naor, viviam a leste do rio Eufrates. Eles adoravam outros deuses. Mas tirei o seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates, levei-o até Canaã e multipliquei os seus descendentes. Eu dei a vocês Isaque como filho
E a Isaque dei Jacó e Esaú. Deixei Esaú viver nas montanhas de Seir, mas Jacó e os seus descendentes foram para o Egito. Depois enviei Moisés a Arão, feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. Tirei seus antepassados do Egito. Quando chegaram ao mar, os egípcios vieram furiosos atrás de vocês, com carros e com toda a cavalaria, até a margem do Mar Vermelho. Então vocês clamaram ao Eterno, e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo, e eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. E os amorreus os atacaram, mas eu lutei por vocês. E vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí para vocês. Em seguida, Balaque, filho de Zipó, apareceu. Ele era o rei de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente, porque eu os livrei. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês, bem como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespas contra eles e eles expulsaram os 2 reis amorreus. Fizeram um serviço por vocês. Vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, cidades que não edificaram, que cultivaram cidades que não edificaram. Agora estão vivendo nas cidades e se alimentando de vinhas e oliveiras que não plantaram. Portanto, temam ao Eterno, sirvam a Ele com fidelidade, eliminem os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Escolham. Escolham um dos seus deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates, ou de um dos deuses dos amorreus, aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim, diga a mim. E a minha família, nós serviremos a Deus. Aleluia. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus. Somos gratos por essa palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, que no nome de Jesus nada venha roubar a nossa atenção dessa semente preciosa que já está sendo lançada em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, diante dessa palavra não tinha como, eu já tinha colocado ela antes, quando a Adna trouxe, eu disse, olha aí, Jesus, está confirmando. Os pastores ontem novamente trouxeram, e o que é que a gente pode... Ontem o pastor falou um pouco, e aí Deus ele me trouxe outras coisas. Josué, a primeira ação de Josué, antes dele trazer essa afirmação, foi trazer à memória quem Deus ele é. Ele trouxe à memória todo o percurso de todas as lutas, de todas as situações que o povo de Israel teve. E depois ele disse assim, façam a escolha de vocês. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu tenho a necessidade de viver para sempre. E aí, Deus ele não vai escolher por mim e por você. Não é verdade? A gente vê lá no início, no Antigo Testamento, eu acredito que é Deuteronômico, ele vai dizer, escolha, pois entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele diz assim, escolha a vida, pois, para que vivam. Mas Deus ele não vai tomar nenhuma decisão, isso ele não tem, ele tem até, mas ele não vai fazer. Ele não pode e não vai controlar a minha e a tua decisão. A escolha sempre vai ser a minha e a sua. A escolha de nós continuarmos foi nossa. A escolha de nós permanecermos e vivermos hoje, de estarmos aqui hoje com vocês, foi porque nós dizemos sim a tudo que Deus ele trouxe pra gente. A gente talvez tenha demorado para chegar, viu? Amém? Talvez nós demoremos, né, para chegar. Mas quando Deus ele encontrou um terreno apropriado para fazer germinar
a semente do sim, aleluia, nada mais nos parou. É uma semente. Então, a gente não tem condições. O nosso tema é família respondendo ao chamado de Deus. Nós não temos, nem eu e você, não temos a condição de responder a um chamado de Deus sem reconhecê-lo. Foi isso que Josué lhe trouxe. Ele reconheceu Deus em todos os seus feitos. A gente viu aí a trajetória. Deus, ele trouxe a memória de Josué. Tudo. Quando Josué foi falar com aquele povo, ele disse assim, peraí, deixa eu apresentar. Antes de você fazer a sua escolha, deixa eu apresentar quem é o meu Deus. Aleluia. E aí ele trouxe toda a história de sofrimento, de vida, porque a gente não está imune às dores, não. A gente não está imune ao sofrimento. Mas eles entenderam, reconheceram ali a necessidade de manter a sua família prostradas aos pés do Senhor. Eles decidiram ali, quando ele disse assim, e ele tinha tanta certeza do chamado de Deus, que ele não precisou dizer, ei mulher, tu quer? Ela já estava com ele, aleluia. Os filhos já estavam com ele. Eles já caminhavam juntos. E ele sentiu ali, porque a gente acha que conhecer Deus é o suficiente. Mas a palavra de Deus não é entretenimento, a palavra de Deus é sustento. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não é para entreter a gente. A gente não está aqui assistindo a gente não está aqui assistindo a um espetáculo. A gente está conhecendo e reconhecendo quem é esse Deus por nosso testemunho. É isso que a gente está fazendo aqui. Então a palavra de Deus, ela não pode ser entretenimento para crente. A palavra de Deus é sustento, é alimento. Aleluia. Então viver uma vida com Deus é ter responsabilidades. Quando a gente está respondendo, quando você responde um sim para o seu filho ou para a sua filha, você está ali, você está respondendo com responsabilidade. Mãe, eu posso ir na casa de fulano passar o final de semana? Aí você dá um sim. Mas você assume a responsabilidade desse sim. Se você dá um não, você também assume a responsabilidade desse não. Então a pergunta é, como é que nós estamos respondendo ao chamado de Deus? Deixa eu te perguntar, você tem entendido o chamado que Deus ele já trouxe para você? E como é que você tem respondido a esse chamado? Porque quando a gente está respondendo ao chamado de Deus, construção, o chamado de Deus, nós tivemos um processo. Nós tivemos uma construção que culminou no lugar que Deus ele quis. A gente sofreu, a gente teve dores, a gente teve momentos complicados. Eu me lembro que a Adriele, quando eu decidi, que eu disse, não vou mais, lutei contra a minha parentela, viu? Gente, foi uma luta, porque ninguém era crente, só a minha avó. Então, assim, eu fui chamada de tudo. O que vocês imaginam? Mas eu me mantive, eu chorava. Mas eu me mantive firme naquilo que Deus ele tinha. Eu já tinha certeza, aleluia. Eu já tinha certeza, e a certeza é alicerce para a gente dar os passos. Glória. A certeza é o calço que a gente não vai precisar. Josué, Deus disse, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, caminhe. Porque ele sabia dos obstáculos que iam ter. Então não é diferente comigo, com você. E aí, quando a Adriele, voltando, a Adriele teve um sonho. A Adriele, eu acho que tem essa idade, 4 anos. Foi nesse processo todinho que elas... Eloá não, tanto não, que Eloá tinha um aninho, mas a Adriele... E aí a Adriele levantou assim e disse assim, mamãe, eu não quero mais ir para aquela igreja. Aí eu disse, que igreja? Ela fez aquela igreja que a gente vai lá no morro. Eita, eu falei. Aí ela disse, mas por quê? Ela fez, mamãe, eu sonhei com um bicho enorme na frente que não deixava a gente entrar. Foi assim mesmo. E a gente disse... Tu lembra disso? Lembro. Aí eu disse, Jesus, acabou, vou mais não. Teve uma vez... Tenha certeza, Deus ele vai mostrando, Deus vai sinalizando. Teve uma vez que a gente ainda foi e a gente chegou de frente de lá da igreja. Tu lembra? Mas tu lembra? Que a gente chegou de frente da igreja, chegou lá, a gente voltou. Aí a gente pegou o carro e foi para Baixo de Macaxeira. E foi ao mesmo tempo, a gente sentiu. Aí eu fiz assim, foi incrível, gente. Foi dizendo mesmo assim, não pertencemos mais a esse lugar. Aqui? Foi pertencimento mesmo, você não pertence mais a esse lugar.
E aí foi dessa forma. Aí eu disse assim, tu estás pensando a mesma coisa que eu estou pensando? Aí, vamos embora para Batista? Foi-se embora. Mas, quando ela traz essa trajetória de Josué, vocês lembram, se vocês não lembram, ou se vocês não sabem, é interessante que nós possamos ler o livro de Josué, que ele recebe uma missão muito dura. Josué passa por um momento de aprendizagem com Moisés. Josué é apresentado o nome dele em Êxodo. E de Êxodo até chegar no livro de Josué, são muitas trajetórias. O povo passa 40 anos no deserto. Tem toda uma situação de uma geração, 2 gerações morrendo. A geração que era de Moisés, nenhum cruzou o Rio Jordão. Então Josué, ele passou por um processo muito doloroso. Eu entendo que até o pai de Josué vivia naquele momento e morreu porque não poderia entrar na terra prometida, porque Deus deixou uma direção. Nenhum dessa geração entrará na terra que eu prometi aos seus antepassados. Amém até aí? Então Josué vem, é comissionado no lugar de Moisés a assumir aquele processo que Deus queria, e ele começa a batalhar. Moisés não era guerreiro. Moisés era um líder paciente que começava a instruir as pessoas, mas ele também lutava. Porque existia uma luta que passou por Moisés que o povo de Israel venceu. Mas Josué não. Josué, ele foi começando a se preparar para ser guerreiro. Então, o trajeto de Josué até chegar nesse momento de conquista de família, ele lutou demais. E eu tenho certeza que a família dele, cada vez que passava, ficava contando que ele pudesse voltar para casa. Por quê? Porque ele estava como líder daquele povo. Então ele iria enfrentar muita coisa. E Josué, nessa construção, por mais que ele estivesse em luta, ele nunca deixou de apresentar o Senhor para a família dele. Porque as pessoas, às vezes, acham que ser líder é somente demonstrar para as pessoas que têm autoridade de vencer. Mas a gente também aprendeu ontem, e isso também é uma das premissas da nossa igreja, que se você não for no seu lar, você não é em lugar nenhum. Se você não for na sua casa, você não é em lugar nenhum. Nós precisamos parar com essa religiosidade miserável. Nós precisamos parar de achar que precisamos fundamentar para as pessoas verem, mas dentro do meu lar eu sou diferente. Eu sou muito inquieto quando, vou colocar um exemplo de homem, tá? Que isso acontece também com mulheres. Mas de ser uma pessoa paciente e amigável, quando chega dentro de casa, trata mal o filho e a filha, e trata mal a esposa. Isso para mim é um péssimo crente. Por quê? Porque ele está se colocando na posição de religioso, de achar que eu preciso mostrar que eu sou, mas aquelas pessoas que são mais íntimas minhas não conseguem visualizar isso. E muito me chocou, não é que não sabíamos disso, que nós temos vivência disso, mas muito me chocou quando a pastora ontem trouxe que um certo pastor morreu, vocês quem estavam aqui escutaram, morreu, e as pessoas chorando por ele, dizendo, poxa, como ele era amigável, poxa, como ele era bom. E um filho se levanta e fez, eu quero conhecer esse homem que vocês estão falando. Gente, é matar o ministério na vida dos filhos. É matar a família. Como é que eu, Adriano, não com posição de pastor, mas eu, Adriano, não vou cuidar da minha família? O primeiro lugar que está na minha vida, em termos de cuidado, sendo muito sincero com vocês, não são vocês. São elas. Elas são a minha urgência. Eu vou atender a urgência que elas têm. Não que as pessoas, quando precisam de Adriano, elas não vão ter Adriano. Elas não vão ter Elis. Elas vão ter. Mas elas são em segundo plano. Porque elas daqui são a minha prioridade.
Então, não podemos pensar diferente em algumas situações. Hoje elas sabem qual é a minha vida. Elas sabem que tinha dia da família dela estar aqui passando o final de semana e eu precisar ir atender lá dentro da chácara, porque precisava da pessoa lá para poder chegar lá e ficar. Elas compreendiam. Não é à toa que elas vivenciavam o nosso chamado nessa situação. Então eu quero chamar essa atenção, porque às vezes nós vivemos muito de aparência. Pare de mentir, crente. Pare de falar mentiras por meio das ações que você tem. A intimidade revela literalmente quem nós somos. Por isso que vocês sabem qual é a minha casa, por isso que vocês sabem quem é a minha família, por isso que vocês sabem qual é a minha rotina, por isso que vocês sabem. Porque o que está sendo colocado aqui no altar é aquilo que é vivenciado dentro do meu lar. Então a minha casa é aberta para pessoas, minha casa é aberta, a gente falou, né, ontem até, a geladeira da minha casa, ele dizer, posso ir, teve uma família mesmo no final de semana que foi comer né, Gisele? Foi comer o pirão. Pirão, foi. Foi comer o pirão. Disseram que estava bom porque eu fiz. Quer dizer, eu dei uma ajudinha, né? Se intrometeram no processo. Então, gente, a maior realidade e a maior fundação de uma igreja, de uma família, é ela ser literalmente transparente do início ao final. Então, no nome de Jesus, você quer começar a servir, seja transparente. Porque eu já vou dizer algo, porque ela vai entrar em outros assuntos, mas eu já vou trazer um assunto de Josué. Quem deseja servir aqui com sua família ao Senhor, não estou falando na igreja proclamar não, ao Senhor. Amém, né? Não é amém? Primeira coisa que Deus vai fazer, Deus não trabalha com escuridão. Se Deus não trabalha com escuridão, quando Ele entra no meio da família, tudo que é podre vai sair. Vai ser mostrado. Não há como. Tem uma família que tentou servir junto com Josué, a família de Acã, e você lê Josué capítulo 7. Deus trouxe uma direção para Josué. O povo de Israel não tinha perdido uma luta. E olha que eles já tinham quebrado o pau com um monte de gente, viu? E era cabeça de gente voando, e sangue derramado, e um monte de coisa, e o povo destruindo as cidades. Mas Deus diz, entre naquela terra e não se apropriem de nada de lá, nenhum despojo. E aí tem uma família que, um líder, ele vai e se apropria daquilo que Deus tinha direcionado a não pegar. Então, o povo de Israel vai lutar novamente, o povo de Israel perde a luta, Josué começa a chegar ao Senhor, começa a se humilhar, dizendo o que é que está acontecendo, porque a gente tinha a palavra de quê? Que não iria perder. Aí Deus vira para Josué e diz, por que você está aí de joelhos clamando? O povo pecou, e por conta do pecado eles não vão vencer, confesse o pecado. E aí quando começa a trajetória de Josué, Deus dá a direção para ele, chame todo o povo, depois começa a apresentar os clãs, depois cada família do clã, e quando chega no final, um homem pegou. Acã. Foi o pecado maldito da família. Sabe o que é que aconteceu com Acã e com sua família? Depois que se descobriu, Deus deu a ordem para que fosse apedrejado. E a família, eu não estou dizendo que foi Acã não, eu estou falando que a família de Acã, não existe hoje genealogia de Acã. Isso é muito sério. A gente quer brincar com as situações de Deus, nós queremos servir a Deus e achar que pode ser de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A gente fala, mas Deus é misericordioso. Ele não deixou de ser misericordioso não, mas aquilo que ele diz é para ser cumprido. Nós não podemos, ou não deveríamos achar que quando Deus entra vai ser de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então você, homem, eu vou falar diretamente para os homens. Agora, vocês são líderes da sua família. Se posicionem como líderes tal disso.
Porque, infelizmente, se você frouxa, a sua família é atacada. É muito ruim quando a gente percebe que um homem que está posicionando começa a pecar. A gente diz aqui, e aí tanto seja para homem como para mulher, viva uma vida em santidade. Não estou conseguindo me controlar para pecar, pense nos seus filhos. Porque é literalmente, quando você pecar, o seu filho vai sofrer. A sua geração vai sofrer. Dessa misericórdia que ele trouxe, se atente para a sua vida com Deus. Se atente para que tudo que você faça, a gente não vai levar como fantasia. O serviço ao Senhor é um serviço sério. O serviço ao Senhor é um serviço prazeroso. Demanda cansaço? Demanda. Não é fácil liderar. Não é fácil liderar a família e liderar pessoas. Não é fácil. É cansativo. A gente estava aqui com um problema de família, de início a gente estava conversando, a gente estava aqui no altar ontem chorando, mas precisava fazer. Hoje estamos melhor, mas precisamos fazer. Então não é fácil. Nós precisamos nos posicionar. Então, quer salvar sua família? Amém? Se posicione. Escute Deus e faça tudo que Deus diz. O que Ele disse, não faça contrário não. Porque se você faz contrário, eu não estou dizendo que Deus vai dar uma ordem hoje de apedrejar sua família e você não ter mais isso daí não. Até porque hoje a graça também já veio nesse meio. Mas nós deixaremos de contemplar aquilo que Deus deseja. Deus não queria o fim da família de Acã, como Ele não deseja o fim da nossa família. Mas as nossas más escolhas nos levam a uma direção que muitas vezes é uma consequência ferrenha. É uma consequência que nós vamos dizer, poxa Deus, estou passando por isso, né? Sofrimento nosso, depois da traição, quebra de aliança. Toda quebra de aliança. Toda. Escassez. Toda quebra de aliança, escassez. Passamos um mau bocado, sem dinheiro, sem nada, achando que não conseguiríamos sair desse buraco de dívida. Escassez. Passamos juntos. Foi difícil? Muito. Mas foi um tempo de aprendizagem. Foi um tempo de dependência. Então não achem que um pecado que eu cometo hoje não vai ter a consequência má. Não é por conta de Deus, até porque nesse mesmo Deuteronômio que ele trouxe, que não, se eu não estou enganado, é o Deuteronômio 30, acho que é 30, 28 e 29, ou é 18 e 19, vem dizendo, escolha porém as bênçãos, escolha porém a vida, porque quando a gente entende, que a gente pergunta sempre, quando a gente está conversando, quem criou a maldição? Todo mundo vai dizer que é, ou algum que não sabe vai dizer que foi quem? Satanás. Quem criou a maldição não foi Satanás. Lá vem apresentando que Deus coloca diante das pessoas a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, porém, a bênção. Escolhe, porém, a vida. Antes disso, tinha uma trajetória de maldições, que quando a gente peca, ele diz, se você pecar, tal maldição acontece na sua vida. Então, povo santo, o que, nesse momento aqui, começa a refletir e abrir o entendimento do que Deus literalmente chamou você para fazer. Chamou para isso, amém, Senhor. Esse é um impedimento, eu não querer obedecer ao Senhor. Se Ele chamou, obedeça. É simples obedecer a Deus, é só um passo. É igual a Pedro. Vem, botei o passo. É só um passo para obedecer a Deus. Amém, glória a Deus, né? Eita Deus. Amém. E aí, Josué também, nesse mesmo capítulo 24, a finalização do versículo 15, que a gente leu, ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o Senhor ele me trouxe exatamente essa palavra serviço, que para muitos de nós parece ser um peso.
Mas o serviço, ele está ligado exatamente à referência de Jesus. Amém? Então, quando a gente fala de serviço, a gente não anula o nosso papel e a nossa função. Quando a gente fala de serviço e a gente fala do chamado de Deus para a nossa vida, quando a gente fala de chamado de Deus, esse chamado de Deus, ele não vai anular nem o meu papel e nem a minha função. Pelo contrário, ele vai intensificar. Sabe por quê? Porque eu entendo que a minha família é a minha primeira igreja. A minha família é o local onde o meu chamado ele vai ser acendido. A minha família é o lugar que eu vou expor quem verdadeiramente eu sou. Então a minha família de fato sabe quem eu sou. Então quando eu chego aqui, eles têm a propriedade para dizer que se realmente eu estou sendo isso ou não. Ou como esse rapaz que se levantou no funeral do pai e disse, eu não conhecia esse homem. Então minhas filhas, hoje, elas têm exatamente elas têm maior propriedade para falar de quem nós somos. Quem está conosco no dia a dia sabe quem nós somos. Quem abre a porta da nossa geladeira sabe quem nós somos. Então, quando a gente fala de serviço, a gente entende, desde o Éden, que Deus não chamou ninguém para si mesmo. Deus não chamou ninguém para si mesmo. O chamado é parte da nossa, é a nossa evidência de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, o serviço ele não pode ser carregado, ele tem que ser prazeroso. O nosso chamado é um sacrifício, é um privilégio. Aleluia. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. O chamado da gente não é um sacrifício, não é algo para se pesar, para dizer, ai meu Deus, lá vai eu de novo, eu vou ter que falar com ela de novo hoje. É para ser privilégio, é para ser prazeroso. A gente ser referência de Jesus Cristo. Então, quando a gente entende que Deus ele não nos chamou para si mesmo, há uma missão que permeia todo esse nosso, que gerencia, há uma missão que gerencia esse nosso chamado. Amém? E aí quando a pastora ela trouxe ontem aqui, que ela falou, eu me lembro muito bem quando eu vi no Instagram, que tinha lá, prioridades, né, do cristão. Aí tinha lá Deus, aí tinha família, ministério e por último trabalho. E aí eu pensando, eu disse assim, eu já estava com isso há muito tempo. Eu disse assim, eu não vejo diferença entre família e ministério, porque é o meu chamado. Por isso que o meu chamado não anula o meu papel. Vocês entendem? Não anula. Então assim, eu sempre, Deus ele é é a palavra, ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua força, é a prioridade da gente. E se a gente não olha o nosso serviço para quem a gente está servindo, e para quem vocês não são nossos. Quando eu vou apresentar vocês a Deus, eu digo assim, Senhor, são tuas ovelhas. Não são minhas. Não são do pastor Adriano e não são da pastora Érica. São tuas ovelhas. Nos ajuda a conduzir. Porque não é para nós. Não é para si. Como eu acabei de dizer, não é para si. Mas é para vocês prosperarem naquilo que Deus chamou vocês. Nós estamos em contínua preparação. Nós estamos em contínuo aperfeiçoamento. E esse vai chegar um momento que Deus vai dizer, pô, você chegou no lugar que eu quis. Aleluia. Você está no lugar que exatamente eu sonhei que você estivesse. Mas isso, como o Adriano disse, é uma escolha. Não depende de mim. Depende de cada um de nós. E aí a gente para pensar no serviço. A gente tem como referência de serviço Jesus. Não é isso? E aí, quando a gente fala do maior serviço, ou seja, a referência do serviço de Jesus foi o amor. É a referência do serviço. É o nosso slogan da Proclamai. Amar com excelência. E amar com excelência não é esconder a minha imperfeição. É entender que em todo o tempo da minha caminhada, eu vou precisar desse amor para me restaurar. E aí Jesus, ele é a nossa referência de amor. E quando a gente vai falar do amor, ai, não é aquele amor. Ai, não é aquele amor. Aquele amor.
Coraçãozinhos, né? A gente fica colocando A coraçãozinhos. gente tem a revelação de Jesus em amor em estruturas. Nós temos um amor que renuncia. Nós temos um amor sacrificial. Nós temos o amor que corrige. Nós temos o amor que é justo, que é incondicional, que é imparcial. Então, se a gente trabalhar, se a gente entrega o nosso serviço pensando em nós mesmos, a gente vai carregar um peso. A gente não vai ter prazer na vida com Jesus. Mas se a gente entende que a intenção do nosso chamado é sempre voltado para o céu, aleluia, a gente vai ter prazer todos os dias em acordar, aleluia, e dizer: Senhor, hoje eu vou. Eu sempre digo, acordei, o diabo ele morre de medo, porque é para ser assim. Você acordou, você é dinamite, aleluia. Você tem o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito do Santo de Deus que o diabo quer apagar em você. Então, quando você diz: ai meu Deus, já acorda murmurando: Senhor, ai. Essa semana mesmo eu disse para o pessoal, sexta-feira, quando a gente teve aqui o culto. Essa semana eu tive uma semana que foi chuva, né? Foi chuva. E aí no meu trabalho eu passo por um rio. Gente, era muita água. Era muita água que eu cheguei toda molhada daqui para baixo. E aí quando eu passando com minhas amigas, eu disse assim: vamos glorificar Deus. A gente tem trabalho. Vamos glorificar Deus. A gente está vivo, a gente está de pé, a gente está lutando, a gente tem força. Vamos glorificar Deus. E aí a gente começou a louvar pelo caminho, a gente chegou na escola. Que dia maravilhoso, minha gente, a gente teve. Que dia leve. Então a gente precisa acordar nessa perspectiva. Acordou, o diabo disse assim: eita, acordou Elis. Me lasquei. É para ser assim, minha gente. É acabar com os planos de Satanás. A nossa família está sendo sustentada, está sendo alimentada para dar continuidade. Nós temos um Deus geracional, amém? Nós temos um Deus geracional. Nossos filhos é a continuidade dos planos de Deus aqui na terra. E o que é que nós estamos fazendo? Como? O que é que a gente está fazendo para que essa semente ela dê continuidade em nosso lar? O que é que a gente está fazendo para que quando achei lindo uma mãe veio me procurar, eu já disse a vocês, mas eu vou repetir. Uma mãe veio me procurar para agradecer, porque ela não esperava essa resposta do filho. E aí essa resposta do filho é uma expressão da semente que ela lançou. Ela disse: eu não esperava, professora, que ele tivesse. E eu agradeço pela sua compreensão. E aí quando ela me mostrou isso, eu fiz a relação exatamente com as minhas filhas. O grau de confiança. De saber que elas vão saber, hoje elas podem escolher entre seguir esse caminho e seguir esse caminho aqui. Glória. Porque a gente não esconde. A gente precisa dizer como é. Deus, ele escondeu alguma coisa em sua palavra? Nada. E ainda o que estava sem entendimento, ele trouxe o entendimento. Ele trouxe o entendimento. Então não tem nada para ser revelado a mais na Bíblia. A Bíblia já foi tudo revelado, de Gênesis e Apocalipse. Só que a gente não tem ainda o entendimento para compreender a dimensão de algumas coisas. Mas tudo foi revelado. E aí, para finalizar, meu amor. E aí, o serviço, ele não vai se limitar a atividades específicas. E é isso que o crente está se perdendo. Não são atividades específicas, são ações práticas de cuidado, de amor, de dedicação em todas as áreas da nossa vida. É você testemunhar aqui, fora dessas quatro paredes, principalmente na sua casa. Então, o serviço não se trata de eu não vou ter que... Não, aquilo ali eu vou fazer sim, porque eu sou líder, eu sou parte desse lugar aqui. Mas não se limita a minha vida com Cristo, o serviço, aquilo que eu tenho para entregar a Deus, não se limita à arrumação de cadeiras, não é algo muito maior. É você entender para que você foi chamado. Amém? E aí eu queria trazer um pensamento para a gente. Nós queremos fundamentar sempre Jesus na nossa família, não é verdade? Deixa eu perguntar uma coisa para você que é pai e você que é mãe. Hoje, se você soltar a mão dos seus filhos, eles caminham em Cristo? Vocês têm certeza que eles caminham em Cristo?
Se você não tem essa certeza ainda, é porque ainda está faltando fundamentação de Jesus na sua família. Eu vou trazer esse exemplo de Josué. Porque Josué, por mais que ele estivesse distante, relacionado às brigas, às lutas, ele sempre fundamentou o Senhor no lar. Então, que nós tenhamos essa prioridade de fundamentar o Senhor no nosso lar. Diariamente. É um desafio, mas é diariamente. Alguns, quando escutam como a gente, algumas vezes, conduz a vida das meninas, alguns ficam dizendo, poxa, mas é preciso isso, é preciso aquilo. Acho que as meninas tiveram acesso a um telefone para ficar com elas no ano desse ano. A Adriele completou 15 anos agora no dia 11. Agora foi que elas tiveram um aparelho que elas podem compartilhar. E mesmo assim, supervisionado. Tem hora que eu digo assim, eu faço, minha filha, eu não quero colocar um limitador de tempo no seu telefone. Então, vamos conversar nessa situação, senão vai ser 1 hora por dia. Já não tinha, agora 1 hora já é lucro. Não é não? 1 hora já é lucro. E aí o que é que acontece na nossa casa? Que normalmente nós fazemos. Antes de qualquer coisa, estou dizendo o que a gente faz no nosso lar, tá? Você vê com Deus o que você vai aplicar na sua família. Ela já tem a condução de fazer o devocional delas. Acordou, espreguiçou, comeu, depois vai fazer o quê? Se deixar a TV, é o dia inteiro. Não é verdade, não? Se você colocar o telefone na mão, é que acabou-se tudo. Não é não? Aí o que é que nós colocamos para elas? Antes de qualquer coisa, vá fazer sua leitura. Vá falar com Deus. Então elas estão lá. Elas anotam? Nem todas as vezes. As pessoas ficam impressionadas porque às vezes, se é a Adriele ou a Eloá que está ministrando na rádio, aí pergunta, é vocês que fazem? Não. São elas. A gente vai ajustando aqui, tem vezes que a Eloá está na rádio, que ela vai falar alguma coisa, eu faço... Estou do lado, faço... Segura! Aí ela olha para mim, aí ela muda. Aí eu digo para ela, minha filha, você estudou sobre isso? Ela fez, não, papai. Fala assim, então como é que você vai falar algo que você não estudou? Porque é interessante que a gente estude para poder trazer o entendimento do que está ali. Se você não estudou, então ela conversa com a gente sobre a palavra. Então elas têm essa direção no nosso lar. Mas elas também tiveram o exemplo de ver isso de nós dois. Se o seu filho não vê você lendo, se o seu filho não vê você orando, acabou-se. Você não tem referência não. A primeira referência dos seus filhos, em termos de homem e mulher de Deus, precisa ser sua. Não é o pastor não. Não é a pastora não, é dentro de casa. Rapaz, minha mãe é uma mulher de Deus. Ele vê uma mulher de Deus dentro de casa. Meu pai é um homem de Deus, ele vê um homem de Deus dentro de casa. E o homem de Deus não é o religioso não, viu? Porque sabe o que é que eu faço com minhas filhas às vezes? Muitas vezes. É sentar, assistir um filme com elas, pegar o computador, colocar o jogo lá na frente da tela e jogar à tarde. Aí ela passa, menina, vocês não vão parar de jogar não, é? Faço, vou, meu amor, a gente vai. É um pau arretado, a gente fica lá no pau jogando, mas faz parte. Então, seja a referência dos seus filhos. E assim, tenha certeza que se você soltar a mão deles naquilo que você está construindo, ele não vai, porque a palavra diz que ele não se desviará, mesmo que ele cresça. Provérbios diz isso. Mas se nós estivermos no caminho do Senhor e colocando a instrução do Senhor, o nós, e aí vem a atenção, o nós é nós dois. Uma atenção que eu digo é quando nós servimos só com uma parte do corpo.
E o que é isso que eu estou falando? Jugo desigual. Coríntios 6, segunda carta de Paulo a Coríntios 6, vem falando sobre a relação em jugo desigual. Jugo desigual, se você não sabe, os bois, eles precisam, quando eles estão carregando uma carroça, eles precisam ser do mesmo porte, do mesmo tamanho, da mesma dimensão, para que quando colocar a cangaia, quando colocar a cangaia nele, eles carreguem o peso igualmente. Porque se colocar um que seja diferente do outro, um vai carregar o peso maior. E sabe o que é que Deus diz? Escolha bem o seu parceiro. Porque senão você vai sofrer. Nós não estávamos em Cristo. Por não estávamos, nós éramos o próprio jugo desigual. Mas hoje nós temos a opção, quando eu falo, se você não é casado, se você não é casada, faça a escolha no Senhor. Veja a pessoa que está junto com você, porque senão vai ser sofrimento para poder responder o chamado de Deus com maior segurança. É um lado só andando, é você só andando assim, ó, e puxando a outra perna. É pesado. É pesado, mas isso daí não tem a ver com Deus, tem a ver com a má escolha da pessoa que está ao seu lado. Eu não vou casar para poder orar para que o homem ou a mulher se converta, não tem como. Você pode orar, você vai lá, você depois vai testemunhar. Mas não é melhor você casar com uma pessoa que já é crente? De que eu passar por uma vida de oração e de jejum, porque eu poderia estar pensando em servir o Senhor, mas agora eu estou pensando na pessoa para poder ela servir junto comigo. Olha que atraso do inferno. Então andar, a gente fundamenta aqui para os casais, andar junto é sempre melhor. Escolha. É uma questão de escolha. Então no seu lar, é impactante, que eu vou trazer o assunto, para poder continuar esse. Você sabe que a rádio tem a questão das notícias, né? Então eu vou alimentando as notícias da rádio e vou lendo. E vem dizendo que cada vez mais o divórcio cresce no mundo. Cada vez mais o divórcio cresce no mundo. Por que cresce? Má escolha. Escolha empolgada. Ninguém casa amando, não. Para com essa ilusão na cabeça. Eu não te amo, meu amor, ama nada. É apaixonado, todo mundo apaixonado. Quando dá 2 anos você vê a realidade. Meu Deus, eu casei com isso, foi. Eu casei com isso, Jesus da glória. Chupa uva até o caroço, fi. Sabe por quê? Má escolha. A gente ora junto, ora a Deus. Teve uma vez, outro paralelo para poder a gente chegar. Teve uma vez que a pessoa estava falando comigo. Aí eu disse mesmo assim, ele, não, pastor, eu faço, o que é que você quer? Não, você quer servir? Quero. Senhor, mata ele. Não, pastor, mas você não está fazendo negócio para mim, porque não está aguentando mais. Então, mata ela. Aí vai, não, pastor, eu faço, não, mas porque você está reclamando uma coisa que foi a sua escolha, e não tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus. Então, gente, é sério. A gente ri, mas o assunto é muito sério. Nós estamos fazendo a vontade de Satanás quando a família não dá certo. Porque nós entendemos que é um projeto de Deus que foi criado no Éden, na presença do Senhor, cheia da glória, porque a família é para ser cheia da glória de Deus. Mas escolha certo. Para depois não ficar chorando o leite derramado.
E aí, nessa situação do divórcio que vem, a gente vê essa questão prolongada, aumentada, potenciada. Aí a gente percebe como é que fica os filhos nessa relação. Você já parou para pensar como é que ficam os filhos nessa relação? É terrível. Aí você fica puxando de um lado, no jogo desigual, e os filhos ficam como? Eu atendi uma família, eu escutando ela, aí Deus abre, é uma experiência minha, tá? Em nome de Jesus. Ninguém não quer ter a experiência que o pastor teve. Falando, Deus me abriu como fosse Deus faz assim comigo às vezes. É como fosse um jogo de xadrez. Ele abre uma visão, é como fosse um jogo de xadrez. Eu vejo Satanás aqui. É sério mesmo, minha gente. Eu vejo Satanás querendo entrar. Aí ele vai me dando as estratégias. Só que nessa situação, eu vi que Satanás já estava dentro e ele estava perseguindo exatamente o elo mais frágil. Quem era o elo mais frágil? A filha, o filho. E aí naquele mundo de tanta informação, e tome falar, eu faço, meu Deus do céu. Eu parei de olhar para a família. Eu parei de olhar para a família e faço, não tem a ver com vocês, mas a criança, ela tem sofrido. Primeiro, eu estou entendendo que vocês estão sofrendo. Mas vamos primeiro ajudar a criança? Vamos, porque a criança está recebendo uma culpa que não é dela. Porque no divórcio, muitas vezes, a criança, ela acha que a culpa é dela, viu? Ela está recebendo um peso que não é para ela carregar. Ela está se comportando como se fosse o elo que se coloca às vezes, né? Não, eu vou ter um filho para poder segurar o menino, o homem, né? Não tem essa história? Vou ter um filho para poder segurar o homem em casa. Ela não é esse elo. Ela não pode ser. É muito pesado para ela. E aí comecei a instruir. Aí quando vinha o retorno, eu perguntava, e aí, como é que está a criança? Porque já vinha para despejar aquilo que é da família, né? Eu falei assim, a criança, como é que está? Porque o foco era primeiro tirar essa criança desse meio. Bombardear de todos os lados. E aí foi começando a estruturar a criança. Para poder ela ficar bem. E aí a gente vai focar em outras situações. Então, pelo amor de Deus, você que está aqui, homem e mulher, casados, você que vai escutar depois esse culto, ou está em casa, não sirva, ou não melhor, se você percebe que sua esposa ou o seu esposo tem servido, ajude. Não seja uma pedra de tropeço para a vida dela não, ou dele. Porque eu não sei o que é, não, só vá. Deus vai falando com você durante o processo. Porque servir, eles trouxe, servir julgo desigual é terrível. Aí Deus vai fazer o chamado florir na pessoa que está servindo? Vai. Porque é o chamado individual da pessoa. Mas a família não consegue responder ao chamado. E um dos índices de mais desvio é quando desvio. Porque dados mostram. Você sabia que o presídio, em sua parte significativa, as pessoas que estão lá são filhos de crentes? Vocês sabiam disso? Sabe o que é que acontece? O pai, a pastora trouxe ontem, que é um índice de maior desvio, e a gente sabia disso, é quando um pai, ele não mostra a conversão dentro do seu lar. Homem. Eu vou sempre chamar atenção para homem, tá? Para mim, o pau com os homens aqui é na lata. Um pai, quando não demonstra a conversão, literalmente, dentro do seu lar, é um espelho para a rebelião. É um espelho para que o filho ele se rebele dentro do lar, porque ele é que conduz essa chama de direção. Então você, homem, no nome de Jesus, assuma o seu papel. Assuma o seu papel. Se o seu filho hoje
Tem uma porcentagem, lógico, voltada para a mulher, mas seu filho hoje, ou sua filha, ele está muito distante, uma responsabilidade maior é sua. E sabe do que é mais interessante? É que as primeiras pessoas que você vai apresentar no céu, porque todo mundo aqui vai apresentar a gente no céu. Eu vou apresentar a vida de vocês. Olha para aí. Fazer, meu Deus, o que é que eu tenho a ver com a vida do fulano? A primeira que eu vou apresentar é as pérolas que ele colocou para cuidar. Então eu quero dizer para meu Deus, está aqui, Deus, esse talento, lindo, né? Esse talento aqui, lindo demais, minha gente. Esses 2 talentos aqui, lindas. E eu brigo com o inferno mesmo por conta delas. Para eu terminar minha fala de hoje, quando a gente fala sobre proteção, vocês sabem que nós tínhamos uma comunidade terapêutica, ou quem não sabia está sabendo agora. Minha gente, quando entrava no carro, essas meninas não iam perto de ninguém não. Ou elas sentavam as 2 na frente comigo, ou entrava todo mundo na frente e elas iam atrás sozinhas. Porque um abuso é muito rápido. Um abuso é muito rápido. Então, elas nunca ficaram sozinhas nessa questão dos atendimentos que nós fazíamos com homens e até mesmo com mulheres. Era sempre protegida. A gente foi fazer um serviço lá na comunidade, na outra comunidade feminina. Acho que tinha uns 5 rapazes para poder voltar no mesmo carro. E as meninas estavam lá junto com a gente, as meninas cuidando, que era a Gisele, às vezes que estava lá, era a Ellen que estava lá, era a Sigrid que estava lá, e dizia o quê? Deixa sair de vista não, viu? Não era isso? Deixa sair de vista não, porque elas queriam brincar, o espaço era grande, corre para um lado, corre para o outro, mas não deixa sair de vista não, viu? Foi sair, não era mais fácil as meninas terem ido atrás, que era tudo fininha? Poxa, minha filha, vocês, Galalau, se aperta aí atrás, que elas vão aqui na frente. Foi as 2 sentadas lá, para multa ou não, os meninos foram tudo atrás e elas na frente. Não coloquem os filhos de vocês em risco. Protejam os filhos de vocês. Amém? Amém. Você quer ser espelho, você quer ser referência ou você quer ser embaço? Você quer ser referência ou você quer ser embaço? O embaço, ele deixa dúvida. Deixa dúvida em quem eu sou. Ele não deixa ver além. Então, nós não estamos aqui para ser embaço na nossa família. Nós estamos aqui para ser referência e espelho. Amém? Glória a Deus. E aí, para a gente finalizar, vamos ler lá Mateus 20, a partir do versículo 20. Amém? Mateus 20, versículo 20. Eu achei muito interessante essa passagem. Quando os filhos de Zebedeu, né, a mãe dele vem para fazer o pedido a Jesus, né? Amém? Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ela disse, e ele disse, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, diga respondendo. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles, podemos. E dizem-lhes eles, na verdade bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo. Mas é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamando, para junto de si disse, bem sabeis que pelos princípios dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles? Tudo demoniado. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande,
que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Diga ao seu amigo, diga ao seu colega aí, diga assim: eu não estou aqui para servir a mim mesmo. Eu estou aqui para servir a você. Amém. Glória a Deus. E o que mais me chamou a atenção nessa passagem foi como nós temos a oportunidade durante o nosso processo de chamado de dar as respostas certas para Deus. Glória. Nós temos diante do nosso processo, nós podemos dar muitos sims a Deus, a Jesus. Veja só, ela foi lá, manipulou Jesus, né? Manipuladora. Porque manipulou Jesus. Tentou, né? Tentou. Mas quando a gente está focado no chamado, naquilo que que Deus determinou de fato para a gente, as nossas respostas vão ser assertivas. Amém? Glória a Deus. Amém, povo santo? Amém. Esse foi o nosso papo, né? Nossa contribuição.